Você já se sentiu tão cansada, esgotada, exaurida, de tantas atividades, de tanto esforço, de tanto trabalho? Pois é, eu estava assim ao longo de 2025. E foi muito difícil perceber que eu precisaria abrir mão de algumas coisas que eu estava fazendo, pois eu estava adoecendo muito mais vezes ao longo do ano. E se essa é uma realidade que você está vivendo agora, eu faço um convite para você prestar atenção em como você está lidando com o seu dia a dia. Quais são as tarefas, quais são as demandas que você está se propondo a fazer ao longo do dia e perceber se você realmente está dando conta e se está fazendo sentido ainda ter essas tarefas. Eu passei por um ano bastante intenso de atendimentos na clínica e outros projetos. E ao final do ano, eu percebi o quanto eu estava cansada. E não era só um cansaço físico, era um cansaço mental. E podia fazer exercício, podia dormir mais do que 8 horas. Nada disso fazia eu me sentir restaurada. Eu fui me dando conta de que eu precisava rever a minha forma de trabalho. Como consequência disso, rever também a minha qualidade de vida. Se você preza por ter uma qualidade de vida, é necessário mudar alguns hábitos. Seja, às vezes, dormir um pouco mais cedo para poder ter mais horas de sono, que o ideal são 7 horas. E, às vezes, é difícil manter isso todos os dias ao longo da semana, pela demanda do trabalho, dependendo de onde você mora, por conta do deslocamento, se tem família, filho, companheiros ou companheiras. Apesar de todos esses fatores externos, é necessário perceber como é que nós vamos nos sentindo ao longo do dia. Nos sentimos extremamente esgotados, com aquela sensação que não conseguiu fazer tudo o que precisava, e aí isso vai se estendendo para os próximos dias. E às vezes aquela tarefa que você gosta tanto, às vezes aquela atividade que você sente tanto prazer em fazer, não tem mais tanto prazer assim. E o que que isso pode acarretar? Que nós não vamos percebendo, e é esse o ponto. Eu convido você a ficar comigo nesse vídeo aqui, para que você vá percebendo em você que o adoecimento, seja de uma crise de ansiedade, ou seja de um momento mais deprimido, ele não acontece do nada. É uma junção de coisas. Um pouquinho, todos os dias. Até que chega um ponto em que o nosso corpo, ele já não sustenta mais, e aí ele grita. Ele grita por socorro, ele grita por atenção, fazendo você sentir aí as palpitações, uma sudorese, uma coisa estranha, né, que hoje nós chamamos, né, clinicamente de uma crise de ansiedade, ou então um embotamento, né, as atividades prazerosas, tudo aquilo que é o entorno, que de alguma forma nos geraria um pouco de prazer ou alegria, vai diminuindo. Então acordar às vezes já não vai fazer muito sentido, assistir um filme que você gosta tanto também já não vai fazer mais tanta conexão, estar com pessoas que você gosta também já é algo que não deixa você contente. Então, é interessante de você perceber que esse adoecimento, ele vai agravando ao longo do tempo. E é claro que em alguns casos é importante checar com o médico, iniciar um tratamento com medicação. Mas o meu ponto aqui principal é justamente um pouco antes, né? O que é que eu estou fazendo ao longo do meu dia que está provocando este cansaço? Será que eu estou dormindo a quantidade suficiente? Se eu estou me alimentando de uma forma correta? Se de alguma forma eu coloco meu corpo em movimento? Quando de alguma forma eu priorizo o que me faz bem, eu consigo buscar essa reconexão com aquilo que de fato é importante, com aquilo que de fato eu vou me sentir nutrida, e ao longo do dia, por mais cansativo que seja pela rotina, eu vou me sentir bem. E esse é o ponto da virada. Como é que você pode se observar ou mudar alguns hábitos de um jeito em que fique um pouco mais leve? É difícil viver, mas o que é que a gente pode fazer para tornar isso um pouco mais prazeroso? Às vezes falta uma atividade, por exemplo, como um hobby. Às vezes não tem um hobby na sua vida hoje. Você se percebe muito comprometido com o seu trabalho, ou com os afazeres da casa, ou com a demanda com a família, mas e você? O que é que você tem feito por você? E tem muita gente que não faz nada do que gosta. E quando eu pergunto isso, o que você gosta? O que você gosta de fazer? Me vem um silêncio. Porque, de fato, a pessoa nunca se deu a chance de parar um pouquinho para se perceber, vai sendo engolida pelas demandas da vida. As primeiras horas do dia, elas são dedicadas para quem? É uma correria? Você já está com pressa? Já está atrasado? Ou pelo menos você se dedica alguns minutinhos, assim que se levanta da cama, para se ver, para checar como é que você está, para se perguntar, como é que vai ser meu dia hoje? Como é que eu quero que seja o meu dia hoje? Ao final do dia, esse tempinho que você tem, ele é dedicado a quê? Alguma série, algum filme? Como é que você tem dedicado o tempo que você tem para se priorizar? Como é que estão as suas conexões? Você tem ficado muito tempo em rede social, vendo a vida das outras pessoas? Vendo as outras pessoas mostrarem pequenos fragmentos do que elas estão vivendo? E você? Está fazendo o quê com a sua vida no momento? Não existe uma fórmula mágica,
ou um caminho único para você guiar. Existe sim o seu jeito. Existe você parar, se perceber, se conscientizar do que está acontecendo com você neste momento e começar a fazer mudanças. Às vezes pode ser uma mudança pequena que vai fazer toda a diferença. E eu vou te dar um exemplo. Se você gosta de ouvir música, você tem ouvido as músicas que você gosta? Nem que seja por 10, 15 minutinhos ao longo do dia, nem que seja na hora do seu banho. Você tem se nutrido do quê? E se você gostou desse vídeo, deixe aqui os seus comentários.